semifinal inédita, né, para o Nordeste. O Fortaleza é o primeiro a disputar essa fase. O Ceará, o Sport e o Bahia 2 vezes, já tinham participado das quartas, parado ali, o Fortaleza avançou e hoje fez uma partida dando sinais de que pode avançar mais uma vez. A semifinal está aberta, o Corinthians é um time traiçoeiro, tem um goleiro excepcional na disputa de pênalti, mas analisando futebol é o seguinte, havia, na análise prévia do jogo, assim, um sentimento de boa parte de quem vem acompanhando essas equipes, inclusive até pelo lado de São Paulo para cá, ao contrário, de que o Fortaleza era um time melhor, com peças que vêm rendendo melhor, com organização tática bem melhor, ou seja, são duas comparações. A comparação individual, o Corinthians tem boas peças individuais, tem um pensador de jogo excepcional, que é Renato Augusto, mas o Fortaleza também tem os seus valores, e os seus valores em termos de organização, tem muito mais organização. Líder do retorno, né, Maestro? Tem um momento, tem muito ao seu favor. Isso tudo faz parte. E havia essa sensação pré-jogo. Eu acho que durante o jogo ela correspondeu. No primeiro tempo, sobretudo, o Fortaleza foi um time bem mais inteligente do que o Corinthians. Assim, mesmo tendo a posse de bola, quase todas as vezes que o Fortaleza recuperou a bola, ele conseguiu avançar para o campo ofensivo, trocou muita objetividade, obviamente não resultou tantas finalizações no primeiro tempo ainda, mas uma objetividade muito grande para estar presente no campo ofensivo do Corinthians. No segundo tempo, eu acho que depois que Marinho se machuca ali, as coisas podem estar relacionadas. Né? Vou dar só como cenário, porque o Fortaleza, num jogo de 180 minutos da pressão de São Paulo, Itaquera, um campo muito difícil de conseguir resultado. Tá aí o São Paulo até hoje, 10 anos que o estádio existe, nunca ganhou um jogo lá. E o Fortaleza foi mais precavido no segundo tempo. Mas uma precaução que não é retranca, porque o jogo, na verdade, fez com que ele não fosse o tão melhor, na minha opinião, como tinha sido o primeiro tempo. Aí foi um segundo tempo mais equilibrado, mas sem grandes defesas dos goleiros. No fim das contas, Cássio fez 2 defesas no chute de Pikachu, um chute muito forte fora da área, assim, mas que Cássio defende com firmeza, e que eu acho que ali, embora não tenha sido um pouco no meio do gol, só que assim, foi um chute tão forte, com tanta gente na frente, que eu acho que a segurança de Cássio na defesa acaba diminuindo um pouco a sensação de que aquele chute foi um pouco mais perigoso do que pareceu. E o outro, um chute cruzado na reta final, ali mais ainda, ali Cássio encaixou a bola. Só que ali aquele chute de Pikachu foi um ótimo. Eu vi alguns torcedores, mas Pikachu deveria ter chutado assim, assado. Eu acho que o chute foi bom. Ele bateu cruzado, forte, e Cássio, daquele tamanho, fez uma defesa muito boa. Veja, ele deu um chute onde tinha um goleiro do outro lado que é capaz de fazer uma defesa daquela. Agora, o fato de ter encaixado, acho que é justamente isso. Passa um pouco de sensação de que ou seja, teve facilidade. Não é que teve facilidade, é porque o goleiro era um goleiro excepcional. E para fazer um gol tem que ser um chute de Yuri Alberto cara a cara, firme, rasteiro no cantinho aí. E a única coisa que o Yuri Alberto fez no jogo depois, também brigou com a bola assim, em termos de finalização dali para frente, impressionante. O Fortaleza é muito melhor nesse momento de ser travado do que o Corinthians. Inclusive no banco, se for para tirar, porque na hora que entra Romero no Corinthians, acabou o Corinthians aquela substituição. Na hora que entrou o Romero, as jogadas ofensivas do Corinthians ruíram, e o do Fortaleza vai entrando Caleb, vai entrando Machuca, ou seja, vai entrando jogadores com muito mais potencial. Agora sim, não dava para se arriscar tanto, porque o empate era interessante, não é um empate clássico como já foi em algum momento, o empate com gol fora de casa. Aí, esse 1-1 teria sido mais assim. Mas essa regra já caiu há alguns anos. Embora tem gente ainda que toda vez pensa, mas já tem alguns bons anos que essa regra caiu. O Fortaleza é óbvio que traz um resultado muito bom de São Paulo. Porque os times anteriores não trouxeram esse resultado. O Newell's Old Boys perdeu, o Estudiantes de La Plata perdeu. E aí, no caso, o Corinthians segurou o empate com o Newell's e passou direto, perdeu do Estudiantes e passou nos pênaltis. Nesse agora, o Corinthians, pela primeira vez, o empate não classifica no tempo normal, como era contra o Newell's Old Boys e como teria sido se tivesse empatado contra o Estudiantes. E agora o empate, na verdade, força a disputa de pênaltis, que no caso, para o Corinthians, talvez não seja tão... Já que empatou em casa, não vai ser a pior coisa do mundo na visão do Corinthians, porque ele já sabe que ele tem um resultado ruim, mas pelo menos se esse resultado for repetido em Fortaleza, e eles se enfrentaram recentemente, o Fortaleza ganhou 2-1 no finalzinho, ou seja, um jogo duro, teria Cássio nos pênaltis. Mas é muito óbvio também que o jogo no Itaquera é um e no Castelão é outro. Exatamente. Assim, exatamente. É outro. Então, nesse caso,
eu não consigo não ver um cenário que não seja positivo para o Fortaleza. Ele não dá para lamentar o segundo tempo porque ele não perdeu um gol feito. Não teve uma bola na trave, não teve uma boa defesa de Cássio, como eu falei, nesse chute de Pikachu, mas não teve uma defesa excepcional. Teve uma boa defesa, como eu falei, eu achei boa defesa, mas acho não que teve uma mais defesa clara excepcional. talvez não tenha precisado da defesa de Cássio, porque foi aquele chute de Pikachu, para que eu lembre, que saiu muito perto do ângulo e que Cássio nem foi, né? Isso. Mas, de acordo. Então, nesse caso, não teve uma chance de segundo tempo. Não é 1-1 que você lamenta. Você vai lamentar pelo primeiro tempo o pênalti de Fábio Santos em Marinho, que poderia ter, no mínimo, analisado no VAR. Aquilo ali, que é 1 minuto depois de ter sofrido o gol de empate, né? 1 minuto e meio depois de ter sofrido o gol de empate. Mas pelo segundo tempo, não há, na minha opinião, uma lamentação de, pô, faltou um triz para ganhar. Não faltou um triz para ganhar. Mas também não ficou um triz de perder. O Fortaleza foi um time equilibrado o jogo inteiro, melhor no primeiro tempo, depois o sarrafo diminuiu para os dois times, o sarrafo do Corinthians é um pouco mais baixo do que o Fortaleza e ficou assim no segundo tempo. E o resultado, para a campanha do Fortaleza e para o que o Corinthians vem fazendo em Itaquera, foi um bom resultado. É óbvio que a semifinal está aberta, mas se eu achava que o Fortaleza era favorito antes, eu acho que é mais favorito agora também, depois de ter empatado o jogo de ida.